pouquinha coisa para terminar essa primeira parte e darmos sequência na segunda parte das nossas aulas, né? Então, só para a gente lembrar, nós estamos falando um pouquinho, essas duas aulas iniciais, elas são um pouco mais, digamos, técnicas, pensando um pouco mais na história, aí no que preparou todo o movimento cristão e da igreja. Então, nós temos aqui algum aspecto um pouco mais, onde a gente tem um pouquinho mais de, sei lá, é uma parte um pouco mais histórica mesmo, assim, de trazermos dados e tudo mais e tentar falar alguma coisa nesse sentido. Depois nós vamos entrar mais aí diretamente, né, no período inicial da igreja, de como foram os pais da igreja e tudo mais. E aí ela se torna uma matéria cada vez mais dinâmica, onde a gente vai poder também aproveitar para mais aplicações também para as nossas vidas, né? Então nós começamos com essa parte da história apostólica, ou seja, o início da igreja. Nós vamos continuar hoje um pouco falando também, na segunda parte, sobre as contribuições daquele período e do que eles viveram e de como eles viviam. Nós já citamos um pouco na aula passada, mas nós vamos ampliar um pouco mais as ideias, tá? Então, nós falamos o começo, a extensão da igreja, a vida na igreja, o culto na igreja, e faltou aí a crença na igreja e o governo da igreja. Vamos tentar fazer essa parte e entrar na parte seguinte, né? Então, nós tivemos aí, falamos dessa parte do início da igreja, lá no livro de Atos, quando a igreja foi oficialmente fundada, né? Não entrei na discussão, nas questões, como alguns vão afirmar, que a igreja ela existe desde o início, desde Adão e tudo mais. Então, eu já parto do princípio, e a gente vai trabalhando a partir da igreja existente, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos quando ela oficialmente, ela então vai ser, pelo menos, inaugurada nessa era cristã. Tá? Então, eu vou fugir dessa discussão de se a igreja já existia lá atrás, eu tenho... vou ter minha posição, outros vão ter posições diferentes, então acho que seria uma discussão desnecessária e inócua. Todos vão concordar que oficialmente, quando ela começa, é a partir de Jesus Cristo, os apóstolos, ali no ano 100, no ano 33, 34, logo após a morte e a ascensão do Senhor Jesus, né? Então, nós falamos um pouco sobre isso. Falamos também aí da extensão da igreja, do início ali, como ela começou a se estender, a crescer, a se desenvolver, porque a igreja, então, começa a se espalhar. O nome cristão, que foi um apelido dado, né, para os pequenos cristos, essa foi a ideia. Bom, também na semana passada, nós falamos, não vou repetir tudo que falamos semana passada, falamos um pouquinho sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Depois falamos sobre a vida da igreja, né? Igrejas com grupos pequenos, na verdade, eram pequenos grupos, se reuniam dentro de uma comunidade bastante pagã naquele período da igreja cristã, tá bom? A maioria dos cristãos naquele início eram de pessoas pobres e alguns escravos, mas é interessante que a igreja primitiva ela tinha algo bem legal. Ela era uma igreja onde você, embora a grande maioria fossem pessoas pobres e escravos, mas você tinha também pessoas da alta sociedade e também os donos de escravos e também senhores e tudo mais. E essas pessoas conviviam juntas, né, dentro dessa comunidade de fé, o que é bem interessante. Nós pensarmos que haviam pobres e ricos, haviam senhores e escravos, todos irmanados dentro dessas comunidades de fé, adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus. E por isso que nós temos várias orientações de Paulo, né? Por exemplo, falando de como o Senhor deve tratar o seu servo, como o servo deve ser com o seu Senhor e tudo mais, né? Então, isso demonstra como é essa importância da igreja e também como essa igreja se desenvolveu lá no início e como ela caminhou junto, né? Então, isso é bem legal também para a gente pensar. Bom,
Falamos aí da vida da igreja. Vamos lá. Deixa eu só passando aqui. Já já eu me acostumo com esse computador, tá? Peço perdão, foi uma falha minha aí. Bom, falamos do culto na igreja também, de como eram as reuniões, culto público, eles tinham um culto de oração. Então, esse era o início da igreja. Haviam alguns tipos, assim, não é como é hoje, né? Eles não tinham um templo, eles não tinham uma estrutura como nós temos hoje, mas eles tinham pregação, tinham orações, tinham testemunhos, todas estas coisas também. E uma igreja com muito entusiasmo, com muito ardor, né? E aí nós temos aí questão da fraternidade e tudo mais, né? Então, os cristãos viviam desta maneira lá no primeiro século. Vamos lá. Bom, aí hoje nós vamos entrar, então, nisso aqui. A crença da igreja. Como é que a igreja primitiva cria, né? O que eles criam lá no início? Qual que era a sua confissão de fé? É interessante que nós temos hoje não muitos confessionais, por assim dizer, né? Não muitas pessoas ou muitos cristãos confessionais ou igrejas que de fato se colocam como confessionais. Mas a igreja primitiva, ela tinha uma crença, ela tinha uma confissão de fé. E é importante, inclusive, o credo dos apóstolos, como nós conhecemos também, né? Então havia uma confissão de fé para a igreja iniciante, né? Vamos lá. Só um minutinho, só mudar aqui minha tela para eu poder ler tudo. Muito bem. Na igreja do primeiro século, não se compuseram credos ou declarações formais de fé. O credo dos apóstolos só apareceu no segundo século. Mas eles criam em Deus, o Pai, em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador, e criam no Espírito Santo, de cuja presença estavam cônscios, conscientes, né? E criam no perdão dos pecados. Interessante, né? Que a igreja primitiva, desde o seu início, ela já cria na Trindade, e de que essa Trindade, ela então era a parte fundamental para a igreja. Então, eles criam em Deus, o Pai, eles criam em Deus, o Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador, e o Espírito Santo, aquele que era o Consolador, né, o Paráclitos, né, aquele que cuida da sua igreja depois da ascensão do Filho. A base do seu ideal moral era o ensino de Jesus sobre o amor a todos os homens. Aguardavam a volta de Jesus para exercer o julgamento final e dar a vida eterna a todos os que criam nele. Essa questão da escatologia da igreja iniciante também é muito interessante, muito embora nós não tenhamos uma formação de uma doutrina escatológica no início, mas o que parece-me bem comum é que eles aguardavam a volta de Jesus, né? Todos os desenvolvimentos teológicos eles vão ser colocados posteriormente a isso, né? Então, naturalmente que há o desenvolvimento da teologia, ela vai acontecendo gradativamente, e a teologia continua se desenvolvendo até hoje. Ainda continuam-se estudos, discussões, reavaliações e tantas outras coisas, né? Graças a Deus por isso, temos aí os acadêmicos que vão estudando e trabalhando para que tenhamos uma melhora cada vez maior na teologia. E suas ideias doutrinárias, então, eram muito simples, né? Como eu disse, por exemplo, hoje nós temos aí, no campo escatológico, nós vamos ter pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, e aí também dentro da tribulação, várias posições e tudo mais, e cada dessas posições vão ter outros ramos, e por aí vai. A igreja
iniciante, ela era bem simples nas suas ideias doutrinárias, né? Eles não tinham todo esse desenvolvimento, ou todas estas discussões como nós temos hoje, né? Era algo bem simples, como eu disse. Se perguntasse qual era a escatologia da igreja primitiva, Jesus vai voltar, né? Nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Se tinha tribulação, se ia ter depois, se não ia ter, não era isso que ocupava a mente dos cristãos, porque eles ainda estão escrevendo sobre o assunto, estão colocando isso para as igrejas e ensinando isso ainda nas igrejas. Então, isso é uma coisa que vai se desenvolver depois, ao longo dos anos, né? Então, eles tinham aí umas ideias bem mais simples do que o que nós temos hoje. Todos os seus pensamentos sobre a vida religiosa tinham como centro a pessoa de Cristo. Então, a igreja primitiva era uma igreja cristocêntrica. E por isso a pessoa de Cristo, ele era extremamente atacado no início da igreja. Várias falsas doutrinas foram ensinadas naquele período iniciante da igreja e todas elas atacavam a pessoa de Cristo. Por isso que você vai encontrar nas cartas do Novo Testamento muito de cristologia, porque essa foi o pior, né, momento, digamos assim, do ataque sobre Cristo. E a igreja, ela tinha essa centralidade na pessoa de Cristo, o que deve ser também para nós hoje, né? A igreja, ela deve ser uma igreja teocêntrica, cristocêntrica, onde Cristo é o centro do nosso louvor, da nossa adoração, da pregação. Ela deve redundar em glórias à pessoa de Cristo. Ele é quem é pregado, a pessoa dele, o Cristo crucificado. Paulo fala isso lá aos Coríntios, né? Nada quis saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Então, a igreja, ela tinha essa ideia cristocêntrica. Com o passar do tempo, infelizmente, e isso nós vemos hoje muito nos nossos dias, nós temos uma igreja muito antropocêntrica, né? Ou seja, uma igreja voltada para o homem, pensando mais nas necessidades pessoais do homem, não que isso seja inválido, acho que isso é até necessário e válido e faz parte do caráter e do trabalho da igreja, pensar no próximo, trabalhar pelo próximo, trabalhar pelas pessoas, ver mudança não só espiritual, mas também na vida pessoal, ajudarmos as pessoas que estão, por exemplo, na pobreza, na exclusão social, e trazermos de volta para um convívio dentro dessa comunidade de fé. Inclusive, isso é parte do meu trabalho do mestrado. Então, eu acho que essa é uma necessidade. O evangelho, ele é total, ele é de abrangência total na vida da pessoa, mas o culto, a crença, a vida da igreja tem como base a pessoa de Cristo, né? E foi assim lá na igreja primitiva e deveria ser assim hoje, né? Deveria ser assim hoje. Duas influências levaram os crentes do primeiro século a cair em erros doutrinários. Primeiro, nós temos aí os judaizantes. Eles ensinavam que os cristãos deveriam cumprir todas as cerimônias exigidas pela lei judaica. Essa foi um dos primeiros problemas, lá em Atos 15. Se você... deixa eu ver se minha Bíblia está... tá aqui. Lá em Atos 15, nós temos uma situação bem interessante, né? Eu gosto muito desse texto porque eu falo que aqui em Atos 15 nós temos uma ruptura do judaísmo, do cristianismo com o judaísmo. Até então, o cristianismo era tido como um braço do judaísmo. E eu vejo que em Atos 15 temos essa ruptura, essa separação, onde o cristianismo assume o seu papel realmente como uma nova religião. Em Atos 15, o que acontece? Há uma controvérsia. Versículos de 1 a 5 vai dizer assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos.
Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Tá? Então veja que aqui, logo no início de Atos 15, nós temos essa discussão, os gentios estão se convertendo, gentio é todo não-judeu, tá? Então haviam dois grupos, judeus e os não-judeus. Os não-judeus eram os gentios, né? Qualquer não-judeu, então, era considerado ou chamado de gentio. E aí nós temos os judaizantes dentro da igreja, que a maioria dos judaizantes eram o quê? Eram os judeus salvos, e principalmente os fariseus que iam com, ou aparentemente salvos, alguns de fato salvos. Mas eles começaram a ensinar a necessidade de se cumprir todas as leis e cerimônias exigidas pelo judaísmo. Né? Veja lá que no versículo 5, quando eles trazem a ideia, falam, não, eles têm que se circuncidar, e eles têm que cumprir toda a lei de Moisés. Bom, a continuação do texto vai mostrar que houve um grande debate. Pedro vai falar, vai tomar a palavra, vai dizer tudo que eles, como que estava, o que Deus estava fazendo com eles. E aí Tiago, lá no versículo 12, vai dar o seu parecer, né, junto com os outros. Ele vai dizer: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tem a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordaram as palavras dos profetas. E aí ele vai falar, né, da profecia e tudo bem. No versículo 19 ele vai dizer: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E aí ele vai mandar essa decisão lá para os cristãos gentios. Então, veja que a discussão era: eles devem cumprir a lei mosaica, eles devem cumprir todo aquele processo. Ele fala: não, não. Ele vai dizer: de jeito nenhum, não é isso que eles devem fazer, não é assim que eles devem viver. Eles vão mostrar, e eles dão algumas orientações, né? Apenas para se abster da imoralidade sexual, de se contaminar com ídolos, de animais sufocados e do sangue, né? Então veja aí, por causa dos judaizantes. E o segundo erro aqui, as advertências solenes contra os erros do chamado gnosticismo. Essa seita surgiu no primeiro século e veio depois a se tornar muito poderosa. Consistia de uma estranha mistura de ideias cristãs, judaicas e pagãs. Basicamente, a ideia do gnosticismo, né, vem da palavra gnosis, conhecimento, e a ideia do gnosticismo, embora no início da igreja ainda não era o gnosticismo como conhecido no primeiro século, mas era uma forma embrionária do gnosticismo. Mas a ideia principal era de um conhecimento superior dos demais conhecimentos. Um conhecimento que ia além, quase como uma revelação extra-canônica de Deus para aquele grupo especial dos gnósticos, ou nesse caso aqui do início da igreja, dos pré-gnósticos. Né? Então era ainda não o gnosticismo como vai ser desenvolvido depois no primeiro século, de maneira principal. Muito bem, deixou. Então, a crença na igreja, nós terminamos com essas duas advertências aqui, duas influências que a igreja tinha, tá? Então, vamos
para o governo da igreja. Alguma pergunta, alguma colocação sobre a questão aí dessa parte da crença da igreja? Querem acrescentar, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Se não, seguiremos. Ok. Vamos seguir, então, aqui. Como que a igreja... Como era o governo da igreja no início, né? Como é que a igreja era governada no início? As igrejas primitivas eram independentes, com governo próprio, que decidia sobre seus negócios e problemas. Nenhuma organização de caráter geral exercia controle sobre as inúmeras igrejas espalhadas por toda a parte. Eu vou primeiro passar aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre essas questões aí, tá? E os primeiros apóstolos eram reverenciados em virtude do contato que tiveram com Cristo e exerciam certa autoridade, como se verifica da decisão tomada quanto aos cristãos gentios e a lei judaica, como se vê no capítulo 15 de Atos. Bom, nessa parte inicial, e aqui nós, acho que todos aqui são batistas, creio eu, e aqui tem uma forte posição daquilo que nós, como batistas também cremos, né? Nós somos independentes como igreja, né? Cada igreja ela é autônoma. Eu vim da Convenção Batista, hoje eu estou no meio batista regular, tem os batistas bíblicos, que têm as suas organizações gerais, mas que não devem ingerir sobre a decisão de uma igreja local. Muito embora tenhamos as nossas próprias confissões e aquilo que nós cremos, de um modo geral, dentro deste corpo de igrejas co-irmãs, mas nós temos nossas decisões pessoais, né? São de caráter local as principais decisões. E a igreja primitiva era assim. O governo era independente. Cada igreja decidia como resolver o seu trabalho. Mas muito embora você veja, como lá em Atos 15, que a gente leu, há uma decisão de caráter geral, para que as igrejas seguissem aquela orientação. Então, eles não exerciam controle, mas havia essa ideia de, pelo menos, uma liderança onde falava, olha, vamos agir dessa maneira, vamos trabalhar assim. Então, havia essa irmandade, mas cada igreja local era uma igreja autônoma, como também nós cremos assim. Né? Então, isso aqui. E, de uma maneira diferenciada, os apóstolos, eles tinham as pessoas reverenciavam mais, especialmente porque eles viveram com Cristo. Isso não quer dizer que vamos reverenciar líderes ou devemos nos curvar ante eles, não é essa a ideia, mas os apóstolos, sim. A Igreja Católica Romana, ela vai, de certa forma, trazer essa ideia com a sucessão apostólica, tanto que o Papa é aquele que é, de certa forma, reverenciado, né? De certa forma, reverenciado. Então, isso é o que nós temos lá no catolicismo romano, e isso foi uma das coisas que nós vamos ver quando chegarmos mais adiante, lá na pré-reforma e na reforma, que foi também um dos embates dos reformadores, essa questão. O Novo Testamento fala de oficiais que se ocupavam do ministério da pregação e do ensino. O nome de apóstolo não era restrito aos companheiros de Jesus, mas pertencia também a outros pioneiros do evangelho que levavam as boas novas aos campos. Esses eram os missionários, digamos assim, como Barnabé, que é chamado de apóstolo, mas é o apóstolo da igreja. Então, nós temos dois grupos de apóstolos lá no início. Os apóstolos de Cristo, que eram aqueles escolhidos diretamente pelo Senhor, que era um grupo especial, e nós temos os apóstolos da igreja, que faziam ou exerciam essa função, digamos assim, missionária, tá?
E nós temos também os oficiais que se ocupavam do ministério da pregação e do ensino. Normalmente você vai encontrar os termos bispo, pastor ou presbítero. Você vai encontrar, então, os três elementos, as três palavras no grego, que é episcopos, para bispo, presbíteros, para presbítero, naturalmente, e você vai encontrar a palavra bispo, presbítero e a palavra poimen, né, para pastores, né, para pastores. Então, nós temos essas três aí identificações para estes homens, que eram os oficiais do Ministério da Pregação e do Ensino, inicialmente, né? Muito bem. No primeiro século, a pregação e o ensino do evangelho eram feitos principalmente por esses homens, por algumas mulheres, antes que por oficiais de igrejas locais. Tá? Em algumas igrejas fundadas por Paulo, havia dois grupos de oficiais, os anciãos ou os presbíteros, também chamados de bispos, que eram superintendentes, e também nós temos outro grupo, que eram os diáconos. Né? Então, nós temos esses dois grupos principais aí. Tá? Os anciãos ou bispos tinham encargo do pastorado, da disciplina e dos negócios econômicos. Os diáconos prestavam serviço especial, o da beneficência, né? Então, ou seja, os diáconos especialmente trabalhavam nessa questão de cuidar das necessidades das pessoas, né? Enquanto os bispos, presbíteros, anciãos, pastores, cuidavam realmente do pastoreio, né, do cuidado com as pessoas no sentido do ensino, da pregação da palavra. Os presbíteros presidiam a mesa do Senhor e pregavam quando não estava presente nenhum apóstolo, profeta ou mestre. Esses oficiais eram escolhidos pelo povo porque revelavam os dons e a vocação do Espírito Santo para esse trabalho. Nós estamos falando aí do início, ainda havia, o Novo Testamento ainda está sendo escrito e tudo mais, então haviam essas necessidades. E parece que havia outras igrejas com diferentes formas de organização. Em alguns casos, a liderança estava com o indivíduo, noutros, o governo era congregacional. Resumo. O começo da igreja foi em Pentecoste, a extensão da igreja foi por toda a vastidão do Império Romano. A vida da igreja era simples. O culto na igreja era de comunhão, adoração, instrução e oração. A crença da igreja se desenvolveu com o tempo. O governo da igreja era congregacional, com pastores e diáconos escolhidos. Tá? Então, essa é a nossa parte inicial e primeira aí da nossa aula aqui, tá bom? Que seria que a gente está concluindo com a ideia da semana passada. Eu tinha terminado aqui, se você quiser aproveitar, anotar meu e-mail e telefone, se você não tiver, meu WhatsApp está aí, você pode anotar para qualquer dúvida também, se precisar falar comigo, pode mandar no particular para mim, pode mandar um e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro slide, não estou terminando a aula, só estou terminando esta parte aqui inicial, e aí nós vamos para os próximos slides, para a sequência da nossa aula, tá bom? Deixa eu cortar aqui. Muito bem. Alguma pergunta ou colocação? Fiquem à vontade. Sobre essa primeira parte. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim, Rodrigo. Eu não sei se vai ser algum ponto mais para frente, mas como que era a crença da igreja nessa primeira parte mais embrionária, assim, em relação ao cânon do Antigo Testamento, principalmente em relação aos livros que os apócrifos, né, que a Igreja Católica reconhece? Já tinha alguma crença formada em relação a isso? Então, eles tinham, na verdade, eles tinham o cânon das escrituras, o que nós usamos, né? Os 39 livros, especialmente aí do Antigo Testamento, porque ele já tinha se formado, né, esse cânon,
logo no início. Eles tinham a Septuaginta, né, principalmente ali por causa do grego, né, ali, então eles traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta, e a Septuaginta consta dos 39 livros, né, que a gente tem do Antigo Testamento. A Septuaginta não acrescenta nenhum dos livros apócrifos, por exemplo, o que é uma demonstração clara de que a igreja, no seu início, ela tinha, por convicção, usar apenas esses 39 livros. Então, essa era o que eles criam, e eles ainda não tinham, né? Naturalmente, o Novo Testamento ainda está sendo escrito, como acho que eu citei a semana passada, acho que não foi aqui, acho que foi em outro lugar. Nós temos Gálatas, talvez a carta mais antiga, né, o livro mais antigo do Novo Testamento, mais ou menos ali no ano 50. Os evangelhos vão ser um pouco depois, e tudo mais, né? Então, nós temos ainda uma formação do Novo Testamento, mas o Velho Testamento eu acho que já estava bem estabelecido, e só posteriormente é que vão sendo acrescentados os apócrifos que a Igreja Católica Romana usa. Especialmente, Rodrigo, porque, por exemplo, onde você vai encontrar a doutrina do purgatório? A doutrina do purgatório você vai encontrar nos apócrifos, né? De adoração a anjos ou qualquer coisa. Também você vai encontrar isso nos apócrifos. Então, de certa forma, para responder ou para eles terem a sua própria defesa daquilo que eles creem, então eles incluíram livros que também falavam daquilo que eles estavam defendendo, para não ficar apenas nas palavras dos papas, na tradição ou qualquer coisa assim. Então, eles falam, não, são livros bíblicos que também defendem estas verdades, né? Não sei se eu te respondi. Sim, sim, obrigado. Nada, joia. Mais alguma pergunta? Aproveita aí, gente. Quando as pessoas não perguntam, eu penso, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? E tá tudo bem. Ai, ai. Não tenham vergonha de perguntar, gente. Eu falo, a gente tem muito material, né? Muita coisa, às vezes eu falo rápido e pode ficar alguma coisa passando aí, né? Sem eu poder explicar melhor, né? A gente tem bastante material, então eu acabo talvez aí atropelando um pouco em algumas coisas para a gente passar todo o material. Mas eu não tenho problema se eu não conseguir cobrir todo o conteúdo. Eu acho que vale a pena tirar as dúvidas necessárias, tá bom? Não tendo, vamos lá. Deixa eu. Mas esses slides vão depois para vocês. Eu fiquei de mandar para o Davi, mas eu não mandei ainda e nem postei lá na área do aluno para vocês ainda. Mas ele vai para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tá certo agora. Opa. Não é esse, agora sim. Vamos lá. Opa. Tá. Beleza. Voltou para o anterior. Agora sim, acho que vamos lá. Ok. Continuando aí, né? Nessa parte agora da aula, ainda, como eu disse, é uma parte mais técnica, digamos assim, porque ela vai trazer aí um pouquinho dessas informações iniciais e depois a gente vai ampliando mais aí, mostrando realmente como as coisas estavam sucedendo na igreja, estavam acontecendo, falar de personagens importantes, falarmos um pouco sobre os pais da igreja e esse desenvolvimento da igreja na sua história. As contribuições dos povos naquele período é muito importante. A gente já falou um pouco sobre isso na primeira parte, mas eu quero aprofundar um pouquinho nessa história. Essa parte das contribuições dos povos, ela não é só
importante para a questão da história da igreja, como ela é até importante para hermenêutica, para você entender o contexto bíblico em que o mundo do Novo Testamento está sendo escrito, o que aquelas pessoas estão vivendo e como isso contribui tanto para o cristianismo, para o que está acontecendo, como também contribui para o que está sendo escrito. Nos evangelhos, por exemplo, a gente vê claramente como Roma está ativo, né? Como não dá para a gente fugir de uma interpretação dos evangelhos sem a gente notar a presença romana, sem a gente notar, por exemplo, a presença dos fariseus, dos saduceus, quem eles eram, como eles andavam, né? Não vou tratar disso aqui, de certa forma, mas tudo isso é importante para a nossa interpretação das escrituras. Mas vamos lá. O que os povos contribuíram para a igreja iniciante? Primeiro povo aí, os romanos, né? Ou letra A. Quando o cristianismo surgiu e durante os primeiros séculos de sua existência, os romanos eram os senhores do mundo. Então, isso não é só a história da igreja, isso é história geral, quando a gente lembra e pensa. Nós tivemos grandes impérios no correr dos séculos. Quando a gente olha lá para a visão de Nabucodonosor, aquela estátua fala de grandes impérios como o assírio, o babilônico, e também entre os impérios nós temos ali o Império Romano. O Império Romano. Então, nós temos aqui, nesse período, o Império Romano era o principal e único império. Eles eram os senhores do mundo, né? Eles governavam tudo naquele período. Então, é muito importante a gente lembrar que isso faz parte da história do início da igreja. A parte que governaram foi aquela onde a civilização do mundo estava, então, realizando seus notáveis progressos. Ou seja, eles governavam um mundo conhecido, né, naturalmente. E isso foi fundamental. O mundo romano incluía todas as terras que seriam alcançadas pelo cristianismo durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Então, nós vamos ter Roma governando durante esses primeiros séculos da igreja cristã. Nós vamos ter Roma dominando, governando, guiando e até depois tendo uma igreja estatal, uma igreja do Estado, uma igreja do governo, que a gente vai ver lá com Constantino, já no início do século IV, que era uma igreja romana. E daí surge o catolicismo romano. Igreja Católica Apostólica Romana, porque Roma que governava, Roma que dirigia, Roma que criou uma igreja estatal. Essa igreja ela só vai aparecer no quarto século, embora os católicos vão dizer que eles são a raiz, né, da igreja primitiva, que não é uma verdade. Naturalmente, não é uma verdade. Eles as governavam efetiva e inteligentemente, pois onde quer que estendessem seu domínio, levavam uma civilização incomparavelmente superior à anteriormente existente naquelas terras. Então, é muito claro que haviam progressos muito grandes sendo feitos pelo governo romano. Então, aonde eles chegavam, as coisas iam acontecendo e iam tendo grandes e boas mudanças. Continuando, né, sobre os romanos, o poder desse império foi mais acentuado e sua administração mais eficiente nas terras adjacentes ao Mediterrâneo, exatamente onde o cristianismo foi primeiramente implantado. Perdão, deixa eu voltar aqui. Com o seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. Então, Deus vai usar, nós temos que lembrar disso e exaltar a Deus por isso, porque Deus usa a história e o que está acontecendo na história e o que está acontecendo naqueles momentos, para quê? Para
que as coisas possam se desenvolver e acontecer. E assim também é o que Deus faz lá no início da igreja. Ele vai usar o Império Romano como instrumento dele para que o cristianismo se espalhe naturalmente. Com o Império Romano, os povos se unificaram, no sentido em que os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda parte. O cristianismo é uma religião de caráter universal, não conhecendo distinções de raça, apelando para os homens simplesmente como homens, tornando todos um em Cristo. Então, nós temos essa grande importância, né, do Império unificado, porque isso vai trazer uma língua unificada, uma moeda unificada, passagens de cidades e países unificados, eram tudo muito mais simples de se fazer nesse sentido. Então, Deus vai usar aquele governo único para a expansão do cristianismo, né? E os romanos, então, foram esses instrumentos de Deus. A preparação mais valiosa, foi a unificação de todos os povos sob o poder político de Roma. Além disso, o poder de Roma trouxe uma paz universal. Falei um pouco sobre isso, a chamada Pax Romana, né? Então, o poder político romano trouxe paz em todas as regiões do império e tudo mais daquele local, e isso vai sendo demonstrado gradativamente, e o cristianismo vai, até certo ponto, e em certos momentos, gozar dessa paz, dentro dos seus limites cristãos, naturalmente. Essa paz entre os povos favoreceu extraordinariamente a disseminação entre as nações da religião que pretendia um domínio universal. Então, então fica aí essa questão muito importante também para nós. Finalmente, a administração romana, sábia, forte e vigilante, tornou fáceis e seguras as viagens e comunicações entre as diferentes partes do mundo. Aí haviam estradas, haviam formas de se comunicar mais fáceis para aquele período, naturalmente, né? E isso demonstra claramente a importância do Império Romano e dessa administração para o início da igreja. Por terra, as esplêndidas estradas romanas davam acesso a todas as partes do império. Né? Então, isso era fundamental para o desenvolvimento. Só um minutinho. Muito bem, vamos seguir aqui. E tão policiadas eram essas vias de comunicação que os ladrões desistiram dos seus assaltos. Havia pouca questão sobre essa questão de assaltos. É provável que durante os primeiros tempos do cristianismo, o povo se locomovesse de uma cidade para outra ou de um país para outro, muito mais do que em qualquer outra época, exceto depois da Idade Média. Tá? Então, era fácil esse contato, essa comunicação, essa saída de um lugar para outro. Os que sabem como as atuais facilidades de transporte têm auxiliado o ministério, o trabalho missionário, podem compreender o que significou esse estado de coisas para a implantação do cristianismo. Tá? Então, se hoje as melhorias de contato, de transporte têm efeitos significativos para o desenvolvimento da igreja, que dirá, naquele período tão primitivo, qualquer melhoria era algo fundamental para o desenvolvimento da igreja. Teria sido impossível o apóstolo Paulo realizar sua carreira missionária sem essa liberdade e facilidade de trânsito possibilitadas pelo Império Romano. Então, Deus vai usar aquele período, aquelas pessoas, aquele governo, para cumprir seu bom propósito para com a igreja. Depois dos romanos, nós temos aí os gregos, né? Os gregos também vão ser fundamentais para para esse início da igreja.
né? Ao surgir o cristianismo, os povos que habitavam as regiões do Mediterrâneo tinham sido profundamente influenciados pelo espírito do povo grego. Os romanos governavam, mas a sabedoria grega era a grande vertente também daquele período. Com seu comércio, os gregos foram a todas as partes. A sua influência espalhou-se e foi muito mais acentuada nas cidades e países que se constituíam os mais importantes centros do mundo de então. Inclusive na língua, né? A gente já falou, inclusive na língua. Foi muito importante a influência dos gregos. Tão poderosa foi a influência dos gregos que denominamos greco-romano esse mundo antigo. Porque Roma o governava politicamente, mas a mentalidade dos povos desse império tinha sido moldada fundamentalmente pelos gregos. É por isso que a gente chama esse período de Império Greco-Romano. Então, as ideias, os ideais e tudo mais veio de onde? Dos gregos. Mas a política e o domínio e a influência também vinham dos romanos. Então, nós temos aí esses dois impérios, digamos assim, mas quem governava era o Império Romano, mas nós temos especialmente aí os gregos, que são, digamos que o domínio, digamos, mental, né, daquele período, né? Os gregos eram detentores da vida intelectual mais vigorosa e desenvolvida do mundo. Tá? Problemas sobre os quais os homens sempre cogitaram: a origem e o significado do mundo, a existência de Deus e do homem, o bem e o mal, enfim, tudo quanto se relacionava com as pesquisas filosóficas foi objeto de meditação dos gregos. Essa questão de há um significado para a vida, há uma verdade que devemos seguir, há bem, porque a existência do bem e do mal, porque aonde tem a existência de Deus, isso era especialmente pensado, avaliado, trabalhado pelos gregos, né? Pelos gregos. Eles eram esse povo, grupo pensante, por assim dizer. É verdade que os hebreus tinham recebido uma revelação de Deus e da sua vontade, que os gregos jamais possuíram. Mas os judeus não eram dados às pesquisas, às indagações, nem se interessavam pela discussão dessas questões. Tá? Então, acabava sendo os gregos quem mexia, quem trabalhava com isso, né? Com essas questões aí, né? De apresentar aquilo que era, pensava-se ou discutia-se, ou, embora os judeus tenham recebido toda a revelação de Deus, mas eles não haviam usado aquilo que Deus lhes tinha dado da maneira mais importante, né? Então, os gregos faziam isso muito bem. O raciocínio e a curiosidade dessa gente desenvolveram-se ao máximo. O grego típico tornou-se um homem vivaz, inquiridor, polemista, ansioso por falar em assuntos profundos e coisas que se relacionavam com o céu e a terra. Então, se torna parte da vida grega essas discussões, essas avaliações. Nós temos, por exemplo, lá em Atos 17, Paulo no Areópago, Paulo vai falar com quem? Com os gregos lá, né? Veja que ele, lá em Atos 17, o apóstolo Paulo vai estar diante daquele grupo de homens pensantes, e ele vai falar, né, para aquele grupo de homens, olha, estava andando por aí, vi, vocês têm ali um panteão de deuses, né? E eu vi muitos deuses lá que vocês colocam e elogio vocês pela sua vida religiosa e tudo mais. Falou, mas eu vi lá uma placa sobre, ou uma inscrição, ou alguma coisa assim, ao Deus desconhecido. E aí ele vai trabalhar essa questão e falar assim, olha, esse Deus desconhecido é isso, 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 isso. Ele começa a falar do Deus da Bíblia. E aí depois ele vai chegar num ponto em que há uma discussão e se encerra o assunto. Mas muitos creram ali quando Paulo pregou.
A curiosidade intelectual e essa prontidão de raciocínio prevaleciam nos centros principais do mundo greco-romano. Os povos desses lugares estavam mais dispostos a receber a nova religião do que estariam se não fosse a influência dos gregos. Tá? Então, de certa forma, nesse sentido, os gregos trouxeram mais dificuldade para a implantação do cristianismo do que ajudaram. Mas, ainda assim, a influência deles é fundamental para nós entendermos aquele período do início da igreja. Os gregos fizeram outra contribuição importante para o preparo do mundo para o advento do cristianismo, disseminando a língua grega. Né? É muito importante isso. Né? A língua grega era a língua universal, digamos assim. Hoje, se nós temos o inglês, como que nós chamamos de língua universal, naquele período era o grego. Tanto que o Novo Testamento é escrito em grego. Né? A língua falada nos países situados às margens do Mediterrâneo era o dialeto grego conhecido como koiné, ou comum, que é o do Novo Testamento. E eu não trouxe nenhum Novo Testamento grego aqui para mostrar para vocês, mas o Novo Testamento, então, foi escrito especialmente ali no grego comum, no grego koiné, no grego do povo, né? No grego do povo. É muito interessante. Se um dia você puder estudar o grego koiné, vai ser muito bom para o seu desenvolvimento também do conhecimento do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Os primeiros missionários, como por exemplo Paulo, fizeram quase todas as suas pregações nessa língua, e nela foram escritos os livros que vieram a constituir o nosso Novo Testamento, né? Já falei sobre isso, mas todo o Novo Testamento é escrito em grego, grego comum, grego koiné, né? Eu não sei se eu acho aqui, eu tenho um aplicativo, mas ele não está nesse computador, senão eu compartilhava com vocês um pouco sobre texto grego aí, eu mostraria um pouco do texto grego. Deixa eu ver aqui nesse aplicativo. Não sei se vai dar para eu mostrar para vocês. Mas nós temos... não vai dar, né? No celular aqui vai ser difícil. Eu vou depois tentar baixar. No meu computador daria para mostrar. Mas o grego, ele é fundamental, né, para a escrita do Novo Testamento. Então, Deus usou aquela língua inicial para, de fato, fazer essa questão de usar aquela língua para que o cristianismo fosse disseminado e o Novo Testamento também fosse escrito assim, tá bom? Muito bem. Agora aqui ficou sumindo que eu preciso. Os hebreus ou judeus constituíram o povo divinamente indicado para mordomos da verdadeira religião. A missão deles foi receber de Deus uma revelação especial a respeito do próprio Deus e de sua vontade, assenhorar-se desse ensino divino à proporção que o iam recebendo numa revelação progressiva. Preservar tais ensinos na sua pureza e integridade, de modo que na plenitude dos tempos, eles, os judeus, se constituíssem uma bênção para todos os povos. Opa, acho que eu... Bom, não podemos entender a grandeza da vida nacional desse povo sem que reconheçamos a sua história como uma preparação divina do mundo para o aparecimento da religião pela qual Deus se propusera a salvar o gênero humano. Né? Então, aí os judeus, né, esse povo,
eles são um povo, embora ali dominado pelo Império Romano e com a influência grega, mas a Bíblia e o Novo Testamento, como de maneira especial, se refere aos hebreus, aos judeus, assim como também o Velho Testamento. Né? Esse é um povo especial que Deus estava trabalhando para que fosse luz para todos os povos e que na plenitude dos tempos eles também pudessem ser o canal de Deus para a salvação dos homens, também de outros lugares. Né? Ainda pensando nos judeus, os judeus prepararam o berço do cristianismo, fizeram os preparativos para o seu nascimento e o alimentaram na sua primeira infância. Prepararam antecipadamente a vida religiosa em que foram instruídos o próprio Senhor Jesus e todos os cristãos primitivos, inclusive apóstolos e os primeiros missionários. Tá? Então, eles foram usados por Deus para preparar a vida religiosa. A religião judaica se propunha a mais alta concepção de Deus conhecida entre os homens, como resultado do ensino do Antigo Testamento e o mais alto ideal da vida moral que se conhecia. Resultante dessa sublime concepção, deixa eu ver aqui, eu tenho que tirar esse slide para ver se eu acho tudo que está escrito, está aqui. Dessa sublime concepção de Deus, né? Diminuir aqui para podermos enxergar, né? Sublime concepção de Deus. Os ensinos de Jesus procederam da vida religiosa do povo judeu. Jesus foi instruído, né, entre os judeus e aprendeu com os judeus. E ele, então, se desenvolvia, ensinava a partir das sinagogas, por exemplo. Então, Jesus, ele vai usar os ensinos que ele aprendeu também da vida religiosa do povo judeu. O judaísmo, religião que era tão intimamente aparentada com o cristianismo, os judeus foram necessários para entenderem e pregarem a nova religião. Para os que bem conhecem a vida dos gregos e dos romanos, é fácil sentir a impossibilidade de arrebanhar entre eles homens que fossem para o cristianismo, que vieram a ser os primeiros discípulos, Paulo e os apóstolos. Ainda pensando nos judeus, prepararam o caminho para o cristianismo porque se constituíam numa raça que aguardava que o cristianismo oferecia um salvador divino. Esse era o povo que aguardava um Messias, um salvador, de maneira diferente dos outros povos que tinham vários deuses. Eles eram monoteístas e não são, né, monoteístas e esperavam um salvador. Né? A esperança de um Messias era acariciada por todos os judeus como a mais preciosa das suas possessões. É verdade que muitos alimentaram tal esperança com uma concepção grosseira materialista, mas em todas as concepções havia um elemento essencial: a ardente expectação de um enviado de Deus para redimir seu povo. Então, essa expectativa messiânica foi algo fundamental também para o início, né, para o início da igreja. Tá? Ainda pensando nos judeus, os livros, acho que vou ter que reduzir aqui de novo, isso. Os livros sagrados dos judeus foram um auxílio inestimável. O nosso Antigo Testamento foi por eles entesourado como um relato da manifestação do próprio Deus na vida nacional. Assim, a nova religião foi suprida no seu nascimento por uma literatura religiosa que ultrapassou infinitamente qualquer outra desse gênero então existente e que confirmou os ensinos cristãos, prenunciando Cristo pelas profecias. O cristianismo, antes de produzir seus próprios livros, encontrou pontos para o seu uso. Os manuscritos que lhe foram perdão, aí teve um cortinho aí, né? Que foram doados, né? Foram a eles doados, foram a eles dados aí esse início da palavra para eles.
deixa eu voltar aqui, peraí. Perdão, que eu disse, eu estou com o meu computador e eu acho que ele deu alguma... Peço desculpa, ele saiu da configuração que eu tinha preparado aqui, tá? Os elementos judaicos da dispersão, a diáspora, fizeram a preparação para o cristianismo. Trata-se dos judeus que foram espalhados em decorrência dos cativeiros que sofreram. Então, é muito importante também nós lembrarmos dessa questão, que a diáspora foi muito importante para que o evangelho também se espalhasse, né? Esses judeus podiam ser encontrados em quase todas as cidades do antigo mundo greco-romano. Em qualquer parte onde estivessem, conservavam sua religião e mantinham as suas sinagogas, né? Para ter uma sinagoga, bastava ter 10 famílias judias naquela localidade, então poderia se instalar uma sinagoga. Em muitos lugares, mais uma vez peço perdão, essa mudança de slide me deu de computador, eu perdi acho que a configuração dos slides, tá bom? Em muitos lugares realizavam um trabalho missionário ativo. Assim ganharam entre os gentios numerosos prosélitos e tornaram conhecidos os ensinamentos da sua religião, muitos do que, embora só em parte, o aceitaram. Essa missão judaica foi uma precursora muito útil das missões cristãs, porque espalhou extensivamente entre os gentios certos elementos religiosos básicos que são essenciais tanto ao cristianismo como ao judaísmo. Muito bem, vamos ver se ajusta aqui esses slides. Seguindo aqui, um desses elementos era a crença monoteísta, a crença em um só Deus. Outro foi uma lei moral elevada, que tanto o judaísmo como o cristianismo ensinavam ser parte integrante da religião. Então, isso era muito importante também, ou importante de se destacar, né? De como essa crença monoteísta também foi importante, crer num único Deus, né? Um único Deus. Nisso, ambos se diferenciavam das religiões pagãs, que nada ensinavam sobre a conduta humana. Um terceiro elemento foi a esperança de um Salvador. Muitos gentios, pelo contato com os judeus, tinham sido inspirados por essa expectativa, preparando-se desse modo para a aceitação de Cristo como aquele Salvador que havia de vir. A contribuição dos povos, o mundo ao surgir o cristianismo e as condições religiosas aqui. A religião do Estado, a velha religião dos deuses e das deusas da Grécia e de Roma, que conhecemos através da história da mitologia clássica, tinha perdido quase toda a sua vitalidade e influência no tempo do advento do cristianismo. Não obstante, as formas de seu culto serem, então, de certo modo, ainda conservadas, os homens cultos geralmente não mostravam crença nessa religião. Nem mesmo entre o povo comum exercia muita influência. O imperador Augusto, que reinava ao tempo em que Cristo nasceu, muito se preocupou com esse declínio da velha e tradicional religião e envidou esforços extraordinários para reavivá-la, sendo quase tudo em vão. A religião do Estado, ainda. Conforme seu desenvolvimento posterior, veio ela a se constituir na veneração de imagens e estátuas dos imperadores que então reinavam, dos que antecederam como símbolos do poder de Roma. O Estado foi endeusado como nos modernos regimes totalitários, que tomaram vitalidade considerável
certos cultos primitivos e adoração de divindades associadas a certas localidades, ocupações ou profissões, aspectos de vida, etc. Muito parecido com o que temos no catolicismo romano. Né? Os antigos mistérios helênicos exerciam grande atração sobre as massas. Entre esses mistérios eram cerimônias secretas e dramáticas que realçavam certas ideias concernentes à perpetuação da vida. Deixa eu só... Só um minutinho aqui. Ok. Tá. Sair aqui. Deixa eu voltar aqui que ele... Eu tô perdido sem o meu computador mesmo. Pode seguir aqui. Essas religiões misteriosas, né, tinham uma semelhança superficial com o cristianismo, por organizarem sociedades, agrupando indivíduos, independentemente de raça ou posição social, os quais faziam refeições em comum, praticavam certas abluções, que eram consideradas como purificações espirituais, e em muitos casos pelo culto de divindades que supostamente tinham sofrido morte e ressuscitado, comunicando assim vida imortal aos seus seguidores. Eu vou passar essas religiões misteriosas, né, então, como eu disse, né, em aspectos mais profundos, as religiões muito se distanciavam do cristianismo. Essa parte aqui eu vou deixar e só pensar um pouquinho aqui para a gente concluir nas condições intelectuais e terminarmos aqui nossa aula. Quando surgiu o cristianismo, o pensamento grego não fazia mais progresso. Duas filosofias gregas, o epicurismo e o estoicismo, tinham alcançado considerável crédito naquele período, e o epicurismo, né, que era uma doutrina, né, criada aí pelo filósofo Epícoro. Então, ele trazia ali uma certa filosofia, um sistema filosófico que procurava pregar a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade. Então, essa era a ideia do epicurismo, especialmente, tá? Então, uma ideia de um prazer moderado que poderia ser para o bem das pessoas, né? Já no estoicismo, a ideia, a característica básica do estoicismo era virtude, tranquilidade e felicidade. De certa maneira, especialmente o estoicismo tinha ideia da autorrealização, tá? Do homem se sentir bem consigo mesmo. Mas nenhuma delas satisfazia a mente dos homens no que respeitava as questões fundamentais e urgentes, como as do pecado e da vida futura, por assim dizer, os que o preocupavam. Ambas essas filosofias eram falhas como método de vida, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente. A gente já falou aí, né? O epicurismo era muito superficial, interesseiro e egoísta. O estoicismo, não obstante seus nobres ensinos de moral exercerem larga influência, era muito falho no que respeitava a simpatia humana e por aí vai. Tá? Vamos deixar aí essa outra parte final. E as condições morais. Tá? Havia muita imoralidade e vícios naquele período. Haviam cultos, né, com imoralidades e tudo mais.
Era uma época realmente de grande decadência e as tendências da sociedade era, assim como nos dias de hoje, de um declínio moral total, né? Então, em tudo isso, havia aí uma falta de esperança para os povos daquele tempo, daquele período, né? Então, as pessoas viviam esse declínio moral, não muito diferente do que vivemos hoje. O que nós vemos nisso tudo é que a história parece que ela vai se repetindo, né? No correr dos anos, ela não muda muito. A gente vai vendo coisas voltando para os nossos dias. Ok? Consegui cumprir aí o que eu pretendia para hoje, né? Com um pouco de correria, mas o material depois vai para vocês, vai a apostila junto, ainda não mandei, ainda estou montando, ainda estou diagramando, ela está meio com alguns defeitinhos lá, estou tentando resolver para mandar para vocês terem esse material todos em mãos, tá bom? Alguma pergunta, colocação, discordância, reclamação e tudo mais, aproveitem que eu permito agora. Até reclamar pode, gente. A gente gosta de reclamar, então aproveita para reclamar. Pastor, Oi. sobre os judeus, o senhor falou que eles esperavam o Messias, baseado lá no texto do Evangelho de João 1:11. Aí lá fala que eles não o receberam. Quem recebeu? Quem são os gentios? Nós temos lá em João, veio para o que era os seus não receberam, Isso. né? João 1:11. Então, na verdade, porque na verdade eles tinham essa esperança messiânica, mas eles não reconheceram Jesus como o Messias, né? Então, Jesus veio para o seu povo, veio para o que eram os seus, os judeus. Eles não receberam. E aí, quem o recebeu, né? E quem recebeu foi dado o direito de se tornar filho de Deus, ou seja, se tornar o povo de Deus, agora aqueles que creram em Cristo, né? No que creram como Messias. É interessante, eles esperavam tanto por um Messias, Joaquim, e quando o Messias veio, eles rejeitaram. Aí eles negaram. Porque, na verdade, qual é a grande questão? Os fariseus, os saduceus, acho que falei um pouco isso semana passada, eles tinham certas expectativas em relação ao Messias. Os fariseus esperavam um Messias religioso, um Messias que viesse salvar o mundo pela religião. Os saduceus já esperavam um Messias político, alguém que viesse trazendo vitórias políticas. Os zelotes esperavam um Messias guerreiro, né? Os essênios, um Messias que falava, vamos nos separar do mundo e viver uma vida monástica, digamos assim. E por aí vai, cada um tinha a sua expectativa do Messias. E aí, eu gosto muito do Sermão do Monte por isso, porque aí o Messias vem e ele começa a discursar, e ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Imagina, você está esperando um político, um revolucionário, ou um líder religioso para falar, olha, nossa religião vai salvar o mundo e tal. Aí ele vem e fala, olha, feliz, bem-aventurado é o pobre de espírito, é o mendigo espiritual. Bem-aventurado os que choram. Você fala, não, esse cara aí não é o que nós queremos, não, né? Nós queremos alguém diferente. Por isso rejeitaram Jesus, porque o discurso de Jesus, e até hoje, Joaquim, né, o discurso de Jesus não se coaduna com o mundo de modo nenhum, porque é um discurso diferente. É um discurso que fala de um outro estilo de vida, e por isso ele foi rejeitado. E continua também sendo rejeitado por muitos hoje, justamente por isso. Beleza, pastor. Muito bem. Pessoal, seguinte, sobre as nossas leituras, eu vou colocar no grupo o seguinte, nós temos o livro, não sei se alguém comprou, se vocês pegaram PDF, alguma coisa assim, deixa eu ver onde está o meu PDF, que eu estava com ele aberto, do cristianismo através uma história do Estado do cristianismo. Não sei se vocês compraram o livro ou se pegaram Kindle ou alguma coisa assim. Você comprou, Giovana? Estou vendo. Comprou. Isso, esse livro é maravilhoso.
Se você puder ler ele inteiro, pode ler, não precisa ler agora. Mas vai lendo com o tempo, você vê que eles são 5 divisões, né? Se você vê, ele tem 5 divisões. Cada divisão dessa era um livro antes, né? Eles eram 10 volumes, essa coleção. E então nós temos a Era dos Mártires, a Era dos Gigantes, a Era das Trevas, a Era dos Altos Ideais, a Era dos Sonhos Frustrados. São os 5 primeiros, nesse primeiro... É isso mesmo, né? Estou com o livro certo aberto aqui, né? Deixa eu ver. É o volume 1, é isso mesmo. Então, o que eu pensei para facilitar a vida de vocês? Que cada um leia uma parte. Nós temos 5 partes, tá? Então, você pode ler uma parte para a matéria, tá? O que eu vou querer? E aí, que é isso que a gente vou pular no grupo, e aí cada um vai... para não se repetir, eu vou pedir, lógico, como a gente tem, acho que, não sei, 9, 10 alunos, eu sei que nem todos estão aqui, 2 colocaram no grupo que não poderiam participar, não sei quantos exatamente a gente tem, preciso ver certinho. Mas para não ficar todo mundo lendo, vou ler um, aí todo mundo lê um, não. Né? Cada um lê um, e aí na última aula, o que eu vou pedir? Para que cada um fale um pouquinho, 5 minutinhos, não precisa ser uma coisa, não é um trabalho, não é uma... mais para a gente compartilhar na nossa última aula, cada um compartilha um pouquinho do que leu, até para incentivar o outro a ler outra parte. Então, eu vou pôr no grupo lá os nomes, ou a gente olha os nomes lá certinho, e cada um coloca. Por exemplo, a Giovana vai falar, eu vou ler A Era dos Mártires. Então, ela leu a parte 1, e aí ela fala um pouquinho para a gente, na última aula, sobre o que ela achou da leitura, o que chamou a atenção dela na leitura, daquele texto, dessa primeira parte. Aí o Joaquim vai falar, eu vou ler A Era dos Gigantes, essa parte da Era dos Gigantes. Aí o Joaquim lê A Era dos Gigantes e traz para a gente um pouquinho do que foi que ele leu sobre aquilo. Aí, digamos que aqui a gente tem 5 alunos, certinho, então cada um pegaria um. Mas aí, digamos que tivéssemos mais um, digamos que eu estou aqui como aluno, somos em 6. E aí eu também quero falar sobre a Era dos Gigantes, que é o mesmo do Joaquim. Então, o Joaquim falou, e aí eu também vou complementar e falar mais um pouco, além daquilo que o Joaquim falou. Então, aquilo que se repetir, porque não, como só são 5 partes e somos mais de 5, então, o que repetir vai complementar, falar um pouquinho mais daquilo que também falou com ele naquele livro. Então, isso é uma forma também da gente dividir um pouquinho aqui, e nem todo mundo fica sobrecarregado com as leituras. Se você pegar aí, cada parte dessa vai ter o quê? 100 páginas aproximadamente, né, de leitura. Eu acho que não é um exagero. A Era dos Mártires, pelo meu olhar aqui, começa na página 11 e termina na página 103. Então, você não tem nem 100 páginas. A outra parte começa na 117, pelo que eu estou vendo aqui, vai até 216. Eu não sei, eu estou com o PDF, eu não estou com o livro em mãos, tá? Então, não sei se eu estou... Mas eu estou olhando pelo sumário, acho que o sumário do PDF é o mesmo sumário do livro. Então, é isso, né, Giovana? Então, você vê, olha, não, são 100 páginas, mais ou menos, por capítulo aí, o que não é nenhum exagero para a gente ler, né, 100 páginas. E aí você lê essa parte e fala um pouquinho aqui para a gente. Cada um fala um pouquinho. Na nossa última aula, fala um pouquinho. Se você não tiver terminado de ler ainda a sua parte, você fala do que você leu. E aí depois termina a sua leitura. Mas uma forma da gente estar dividindo aí um pouquinho, e vocês também tendo uma participação, o que é legal também, para a gente dividir um pouco de conhecimento. Tá bom? Podemos fechar assim? Para vocês, ok? Não vai sobrecarregar ninguém com a leitura, né? Tá, Paulo Rogério deu um joia, o William também. Então, estamos de acordo. O Joaquim, com o microfone fechado, falou, tá bom, que eu li os lábios dele. É isso aí, pastor, tá bom sim. Então, tá joia. Então, a gente faz isso. Aí eu vou pôr no grupo e aí cada um coloca lá. Eu não vou definir quem vai ler o quê, mas eu gostaria... Aí eu vou colocar e aí você rapidinho vai lá e fala, eu quero um, o outro põe o 2, 3, e não, a princípio, sem repetir, para a gente, todo mundo poder compartilhar um pouquinho de cada capítulo aqui. Tá bom?